Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio 98.5. Agora, exatamente 1h38 da tarde, estamos começando com mais um Referências, hoje dia 20/6. Aí foi uma semana bem diferente, uma semana bem friozinha aí para os amantes do frio. Deve ter sido aquela semana perfeita. O meu muito boa tarde, vamos apresentar todo mundo que está aqui. Mais uma vez, o nosso parceiro DK, companheiro de todos os sábados, está aqui para somar em mais um Referências. Manda aí um abraço. Aquele abração, família, um forte abraço, nome de que na voz aí, DK, né? Como tem dito. Família, é o seguinte, queria agradecer a todo mundo, todos os apoiadores aí, tá ligado? Quem tem investido na rádio aí, 98.5, por essa influência maravilhosa que a gente tem de trazer esses convidados maravilhosos. E nada mais legal do que já começar apresentando aqui, né, meu irmão? Mano, Rampo ali de Batatais, satisfação imensa aí. Satisfação, irmão. Irmão. Fala um pouquinho pra gente aí, irmão. Aí, mano, satisfação, obrigado aí pelo convite, irmão. Convite que foi ganho na Batalha da Arena com muito sacrifício, vários MCs monstros e... Exatamente. Isso, ele morou um tempinho na Austrália, mas ele era de Batatais. Cara, foi uma história doida. O Krois é um MC absurdo e rima há pouco tempo. Então eu queria agradecer aí a todo mundo, agradecer inclusive vocês pela facilitação de eu conseguir estar presente e agradecer acima de tudo a todo mundo que está ouvindo, a todo mundo que vai acompanhar os cortes depois. Eu acompanhei todos os cortes do Chá, eu assisti todos. Não, fiel, eu queria agradecer muito, né? É isso aí. Os participantes novos com a gente na live. A gente está criando uma comunidade bem autêntica, né, orgânica lá. A gente não impulsiona nada e estamos tentando aí dar mais visibilidade, né, fazer a nossa cultura chegar a mais lugares. E para não perder o costume, vamos rodar aquela vinhetinha do Referências, né, para já todo mundo entrar no clima, já saber o que está chegando por aí, né? Terra de Portinari. Aqui é terra de Portinari. Cultura viva, direto da rua. Direto da rua. Aqui é terra de Portinari. Cultura viva, direto da rua. Você está na 98,5 Referências. MCs, poetas, artistas. A voz da quebrada, a arte que resiste. Referências, liberdade pra criar, coragem pra se expressar. É isso aí, então, mais um Referência chegando para vocês. E hoje o papo promete muito. Acho que talvez eu possa ficar até meio de lado aqui, porque parece que vocês vão se entrosar bastante. Um papo muito pesado aí. E, né, como o DK já tinha falado, essa vaga aqui a gente fez um esquema lá com a Batalha da Arena. Vamos começar falando aí como que foi esse contato, como que foi esse network com a galera. Família, você fala da nossa família ali, né, de rua, né, que não pode esquecer, que tem essa união muito grande, mano, né? A galera que tá de fora às vezes tem essa compreensão de olhar e sentir, né? Não, mano, nossa, tá uma rapaziada ali, é um livro de fato, também um livro que tem uma união imensa mesmo. A gente vê muita coisa pela mídia espalhada hoje, é difícil a gente digerir ali de fato o que está acontecendo, o que é mais atual, o que não é. Mas de fato o Hip Hop ele tem muito essa força, irmão, de fazer essa união, um monstro de repente, repentina, usando até mesmo como de forma aí o freestyle, o improviso, né, mano? Claro. Que é a gente se manter livre mesmo e fazer a caminhada de forma orgânica, que nem você falou, tá ligado? E orgânica, galera, seria o passo a passo, o passinho mesmo, tá ligado? A gente começar algo ali sem recurso, sem nada, enfim. O orgânico, sempre que você ouvir algum artista ou alguém falando mais sobre essa fala dentro desse contexto, mano, significa essa expressão, tá ligado? Que a gente tá vendo da parte bem mais doída da coisa ali, tá? Exato. Na raça mesmo. E foi o que uniu, mano, a Batalha do Livrão, né? A Batalha da Arena, junto com o movimento também lá do Festival da Lua, tá ligado? Que beneficiou essa vaga pra fazer parte da batalha que aconteceria lá no Festival da Lua, né? Claro, com certeza. E aí o Rampo desbravou como, mano? Sabadão, arrepiante, tirou o quebrada na primeira fase, aí tirou depois lá na semifinal. Exatamente. Cara, é máximo respeito e gratidão total à Batalha da Arena, mano. A batalha da minha cidade, da minha quebrada, a gente faz as jams também. E, mano, não tem MCs de baixo nível lá, são todos moleque lá, rima absurdo. Assim como os moleque de Altinópolis, os moleque aqui de BDK, o interior,
tem uma série de talentos muito promissores. E o que que acontece? A Batalha da Arena, a gente tem se reestruturado de algumas coisas e se reformulado, né, para as novas métricas. E quando surgiu essa oportunidade, foi muito tentador aos olhos, né? Na verdade, assim, eu tava até meio desanimado de rimar, mas quando soube que ia ter uma vaga lá para o Festival da Lua Cheia, ia ter o espírito da competição, né? Falei, o quê? Eu tô sempre aí no dia que vai ter premiação. Eu não vou, não, ninguém vai arrastar esse negócio, não, vai ser eu. Você teve várias batalhas, né, mano? Eu também tive presente aí desde então. Lógico, você é da família já. Tem várias, mano. Satisfação imensa estar nessa família, mano, tá ligado? Meus irmãos, mano. É o seguinte, família, a Arena, mano, bicho, teve aí, vamos dizer assim, esse momento de auge mesmo, de público, de galera ali, de MC, de todo mundo ali. Legalzaço, mano. E hoje, passando muito por uma dificuldade grande que foi Claro. ter a caminhada, entendeu? Com certeza. Desculpa se não esquecer algum mano campo, tá ligado? A gente, Dieguinho, Monstro, Fabinho, tá ligado, mano? A rapaziada de o Zaraki, os caras das antigas mesmo, pra fomentar mesmo aí a vibe do movimento. Toda essa rapaziada, mano, teve que fortalecer pra poder a gente estar ainda hoje, graças a Deus. Claro, com certeza. Porque, como você falou, foi uma premiação monstra. MCs que nem como você, de fato, mano, não tinha que ficar de fora. Eu entendo esse meio que às vezes vai falar, nossa, tá ligado? Então, o que acontece? Você mencionou muito bem colocado, inclusive, o período de auge ali da batalha. Acredito que não foi só uma questão da Batalha da Arena, mas um auge das batalhas de rima no antes da pandemia, que era aquele 2019. Tá doido? A gente lotava aquela rodoviária, cara. Galera, eu queria ser feliz, sair pra fora, mano. Mano, e era... Às vezes você mandava uma rima assim e era tanto sangue, mano, era tanta vibe. Caramba, acho que você teve oportunidade de prestigiar nesses momentos, né? E assim também, e tinha uma galerinha que trombava de vocês também, falava. A primeira batalha aqui em Brodowski, pra quem não sabe, aqui na 016 Terra de Portinari, a primeira batalha foi a batalha da Arena que fez. Sério? Nossa, nem eu sabia disso, cara. Camilex, rapaziada veio, nessa época eu conheci o Fabinho, conheci o Dieguinho nesse mesmo dia, o Jean. Tem os manos da antiga também, que já não tá tão presente, por exemplo, o Vidoto, que era MC absurdo. O Vitor Lima. Vitor Lima, nossa, bem lembrado, cara. Nossa, Vitor Lima era absurdo. Foi sensacional, tinha uma hamburgueriazinha ali, não sei se vocês vão lembrar, não lembro muito o nome dela, mas ao lado da Portinari mesmo ali próximo, bem coladinho no campo do Brodowski, e os caras fez essa batalha de rima, eu consegui chegar numa viagem a tempo. Ele pôs meu nome, tomei um cacete. Eu até falei isso pro meu dele, né, mano? Ele tomei um cacete ali na batalha ali e vi, caralho, essa família é a família, mano. Era um movimento, batalha da Arena. Nossa, que chave, cara. Nossa, pra nós isso aí é um grande prestígio. Cara, a Batalha da Arena, ela tem se moldado e, mano, resistindo, porque, acima de tudo, eu acredito que vocês aqui também, enquanto comunicadores, vocês sabem o quanto que é complicado você se manter num corre independente, cara. E lá a gente faz tudo por nós mesmos. É um cara que leva uma caixinha, outra pessoa que faz ali a folhinha. Da última, inclusive, você fortaleceu a folhinha pra gente. Foi chave, hein? E aí chama lá os moleques e muitas vezes a gente não bate o número de MCs na chave e começa a perguntar pras pessoas quando tá mais escasso, aquelas batalhas que é mais underground mesmo. A gente começa a sair perguntando pras pessoas da plateia, você não rima não? Vamos botar seu nome aí, vamos rimar com nós. Eu rimo na escola. Não, vai rimar aqui agora. Não, eu rimo na internet. Vai rimar aqui agora com nós, pô. Lá aconteceu muito isso, mano. Não, pra caramba. Os caras chegaram numa banca, os caras não querem saber. Já dá uns pés na chave, você vai rimar. E foi nessas, mano, que vários moleque novo aí começou a rimar com nós. Tinha o Crowley, tinha o Botinha. Não sei se você fraga o Botinha. Japonesinho pra... Mano, moleque rima, hein? Moleque rima. Outro vulgo, ele tá todo vulgo hoje, né? Pô, acho que é Yuro, se eu não me engano, uma fita assim. Esses moleque têm uns vulgos diferenciados. E rimava muito. E, inclusive, o Krois, que é o seguinte, nesse dia aí da Batalha da Arena, que foi o que me rendeu a participação aqui, eu rimei com o Krois na primeira... Foi a primeira vez que a gente se enfrentou, inclusive, na batalha. Aí eu rimei com ele e sabia que, mano, assim, eu tava com sentimento porque eu gosto muito desse moleque, sabe? Nossa, moleque muito pureza. E eu tava rimando assim, mas eu acho que eu não tava dando tudo de mim ali, não tava me dedicando 100%. Você tava lá no dia, você viu que até o Fuminho falou, não, vamos parar de amolecer pro moleque, bora apertar essas ideias aí. Aí eu falei assim, eu gosto de você, mas eu quero muito estar lá com os caras, então eu vou ter que pisotear. E aí consegui ganhar dele ali.
Na segunda foi com o Crowley, que fazia um tempinho que ele não colava, ganhei também. E aí na final foi eu contra o Kroos de novo. E aí não teve como, né? Porque teve uma repescagem e tal, né, galera? Rolou uma double tree que não fechou o número de MCs, né? Acho que por falta de um. Aí rolou essa repescagem, ó, nós faz uma double dos caras que saiu e coloca ele de volta, que foi o Mano Cross que entrou de novo, né, mano? Exatamente. Nesse dia aí tinha vários MC monstros, eu lembro que o Fumin tava, eu lembro que o Cebolinha tava também. Pô, mano, tava disputado aí esse dia. Tava monstro. Inclusive, eu, assim, acho que é de conhecimento público aí das pessoas da batalha, Dieguinho é meu maior carrasco. Então, quando ele falou lá no grupo que ele não ia, eu falei, mano, tá propício demais hoje. Meu maior carrasco não vai, então eu vou arrastar esse trem. O Dieguinho, ele tem dado uns trabalhos lá na arena, tá mano. Maluco, sempre foi o trabalho da arena. Trabalho, não, o cara é absurdamente monstro, mano, não tem como. E aí, mano, vários MC monstros também no cotidiano, também tem os parceiros que, às vezes por outras caminhadas da vida, às vezes tem filho, assume responsabilidade com o trampo, acaba se afastando, mas sabe quem é do coração mesmo, tá sempre com o hip hop, tá mano. Louco pra colar, mas não dá, né? Exato, a vivência, mano, tá sempre com o cara, as coisas que a gente aprende ali no hip hop, é uma coisa que a gente leva pro resto da vida e é uma coisa que agrega pra nós enquanto ser humano. Por exemplo, a gente tava falando a respeito do coletivo. Isso é muito importante porque o rap ele surge como um coletivo de massas de protesto. Então, para protestar contra a violência policial, isso lá nos Estados, na Jamaica, que foi quando o rap surgiu. Certo. Então, quando a gente adequa isso pra gente, nos dias atuais, a gente tem que ter esse senso de manter o coletivismo e renegar o individualismo que muito da parte da cena prega, a cena mainstream, no caso. Certo, é isso mesmo, que é o que tem acontecido bastante, né, mano? E família, deixar uma louca, né, mano? A localizaçãozinha pra vocês, pra quem não sabe, quiser prestigiar, cada 15 dias rola o movimento da Batalha da Arena e, por exemplo, tá rolando hoje a Batalha da Arena e tal, vai rolar hoje, sábado, no próximo sábado é a Batalha do Livrão, que os caras fez uma organização ali pra poder sempre rolar a Arena quando não tiver rolando o Livrão, sempre rolar o Livrão quando não tiver rolando a Arena. Exatamente. Então aqui pela região mesmo de Brodowski, Jardel, aqui e tal, Serrana, a galera que tiver disposta a ir lá, mano, fica lá no lago, né, mano? Tem um nome mais... no Lago Artificial de Batatais. É o único lago que tem lá, vai ser tranquilo de achar. Em frente a Rodô, já, quem não tiver à disposição de um carrinho e tal, já tem um busão de frente a Rodô, já sai de frente o movimento ali, mano, é muito louco, vocês vão curtir demais. E falando em rodô aí, vamos fazer aquele apelo também, né? Que os ônibus aí ligando as cidades aqui, Brodowski, Batatais, Altinópolis, tá carente, né? Tá carente. Nosso amigo aí quase não conseguiu vir aqui pra hoje por referências. Teve que vir cedo, mais cedo aí, colocar a gente mais cedo hoje. Tem que botar os busão aí pra ter essa troca cultural também. Cara, eu acho que não é só a gente que pensa assim não, né? Falando no caso do parceiro, mas é porque eu já sabia. Eu até falei pra ele, mano, os ônibus de Brodowski pra Batatais, pra Altinópolis, tá ligado? É muito... difícil mesmo, é deficitário, né? Em horário, acho que para atender uns... Pensou um pouquinho só no trabalhador, eu acho, porque é 6 da manhã, se eu não me engano, tem um à meio-dia, tá ligado? E depois só à tarde, mano. Basicamente para não falar que não tem. Pra falar que não tem, entendeu? Não, e ainda de domingo, né, a população de toda a nossa região, o ônibus tá saindo de Altinópolis, passa em Batatais, aí ele vem para Brodowski e vai para Ribeirão. Então, você imagina o cara que quer chegar rápido em Ribeirão de Altinópolis, vai ter que demorar muito mais, e o cara aqui de Brodowski vai chegar já com o busão lotado. Muitas das vezes tendo que ir a pé. Busão lotado, isso mesmo. Exatamente. E é um sufoco, hein? O transporte público, ele facilita essa propagação da cultura, é mais que necessário. Mais que necessário, mano. Faz parte da ponte que liga essas paradas, né, mano? Imagina o que não sofre então a galera de São Paulo... Ribeirão mesmo aqui do lado, é que os caras de Ribeirão é muito, assim, os motoristas sempre pegam o busão, eles é ninja no trânsito ali em Ribeirão, hein, mano. Mas mesmo assim, mano, é bem complicadão. Até pra você se informar ali em Ribeirão, ali é meio difícil ali. Quesita isso, né? Então, família, vamos cair, né, em cima dos nossos governantes, aproveitar que a gente tá vivendo uma época de Copa do Mundo, legal e tal, essa festança aí que tem tudo a ver com a gente, já que a gente tá no país do futebol, né, mano? E a política que vai rolar, né, mano? Que é presidente, né? Que vai estar rolando agora, governadores, né, família? E também, não menos importante, eu acho que daqui a 2 anos, de deputados, né? Não, tudo agora. De deputado, governador, tudo junto agora. Confundir, né? Porque nós vive essa política aqui de Brodowski. Acho que você quis dizer a respeito do prefeito e os vereadores. Prefeito e vereador é outro caso. É mais pra frente, isso. Mas enfim, aproveitar esse lance, porque querendo ou não, em todas as cidades, os caras são novos aí, é 1 ano e meio de casa e... os caras novos falando que esse monte de... internet, redes sociais e tal, e a gente não vê esse tipo de coisinha detalhosa assim, mudar é foda, mano. Que seria os busão, né, irmão? Com certeza. E aí isso aí já anda juntamente, perfeitamente alinhado
com as ideias do hip hop, que é justamente a gente cobrar as pessoas que compõem o sistema. Exatamente. O sistema que muitas vezes se mostra ausente, deficitário e nos prejudica. No caso do que a gente está citando, é uma deficiência, entre aspas, pequena, porque me atrasou um pouco porque tive mais dificuldade de vir aqui. Só que quando a gente pega grandes casos de desvios e corrupção, a gente vê a nossa gente cada vez mais carente. É isso mesmo. E por isso que se faz necessário cobrar. Mas acaba, só esse detalhezinho aí, mesmo sendo pouco, acaba tendo uma ligação exatamente com essa certeza. Corrupção aí, mano. Com Exatamente certeza. por isso que tá com essa escassez aí e tal. Não só de transporte público, né? Que se a gente for começar a falar dessas esquisitas aí, aqui todo mundo é MC, é artista do rap. Ó, nosso irmão Thiago chegou ali, eu ia falar de você aqui agora que a gente entrou no detalhe. Mas só artista louco aqui na área, aqui em Brodowski. E então, se for falar dessas coisas, né, vai deitar o laço. Ô, meu irmão, você tá com quantos anos aí, mano, hoje? 23 anos, 23 mano, anos 2002. e já tá, tipo, atuante mesmo nas batalhas, no hip hop, no movimento cultural aí, já desde os... Cara, eu comecei a... Um abraço do rap ali, veio quando? Isso. Então, cara, na verdade, assim, na minha família eu tive o privilégio de ter uma mãe que sempre curtiu rap, né? Nossa, é privilégio mesmo, hein, mano? Aí... Cara, nossa, e ela acordava domingo cedo tocando já a Facção Central estralando, assim. Nossa, mano, aí... Mãe, que isso, hein? Mano, Um abraço, nossa, tio. minha mãe é sinistra. E aí, cara, tive o contato com o rap muito cedo, né? Então, eu sempre curtia muito Ao Cubo, né? Quando eu era moleque, não sei se é fraga. Opa. E aí, quando eu fui crescendo e tal, fui desvinculando, acompanhando algumas coisas um pouco mais atuais na época, Do né? mundo, né, mano? Isso. E aí, com 15 anos, cara, eu morava em Araraquara na época e comecei a encostar lá na Batalha da Boom Battle, que era na Santa Cruz, lá em Araraquara. E aí, ali foi onde eu tive o primeiro contato com hip hop. Eu não tinha uma ideologia politizada quanto ao hip hop, tanto que quando eu cheguei lá... Pra conhecer, né, tal. Exato, mas assim, eu tinha ideias que iam muito na contramão do que o hip hop diz. Coisa que nem cabe falar, mas que fui reeducado pela cultura do hip hop. Nossa, porque apesar de você... louco, Exato, porque apesar de você... É o que eu vejo de muita gente hoje, inclusive. O cara escuta rap, mas ele não tem ideia do que é a cultura do hip hop, ele não sabe da ideologia por trás, e é onde você vê muitos comentários infelizes surgindo, dizendo que o rap não tem um lado político, o rap não é uma expressão de uma específica etnia, que são comentários errôneos, que eu muitas vezes reproduzia esse tipo de comentário, mas no auge dos meus 15 anos. Adolescência, Exato. Né, mano? E aí foi onde o hip hop entrou, mano. Comecei a rimar lá com os moleques, pá. Pra nós, Exato, com E certeza. aí rolou isso, mano, de rolar a primeira batalha de rima com a força da Batalha da Arena, da rapaziada no corre lá no rolê da hamburgueria, né, mano? E aí de lá pra cá... Eu também, mano. De lá pra cá eu não tive mais esse desligamento com essa parada também. Muito louco. Movimento de Batatais, né, mano? Que nosso mano Rampa aqui, monstro, faz parte lá do movimento, família. Graças a Deus, sou privilegiado por isso. Então, respondendo a pergunta, comecei no rap com 15 anos, né? Rimando lá com o pessoal. E atualmente aí 23 anos e pretendo começar a sair para outras batalhas. Eu rimo mais na arena, vocês sabem. E Livrão ali, né? Tem E no colado Livrão. também. Eu tenho colado no Livrão. Inclusive, me sinto muito acolhido lá pelo pessoal. O Chayo, o Garys, mano, é tudo muito sangue bom. Mil grau demais. Rimou, nessa que você ganhou, ele rimou também ali com a gente. Não na outra, no anterior. É? O Garyzinho do Dread, ele colou. Aham, tô Mil ligado. grau. Rima baixinho e tal, mas só as palavras, mano. Bicho é zica mesmo, muito louco. E família, é isso aí, mano. Programa Referências, mano. Muito bom hoje aí, com o nosso mano Rampo. Antônio, alguma pergunta a se fazer? A visão sua é sempre... Não, é isso aí. Estamos chegando agora em meia hora de Já? programa, já rapidinho. Não O papo é aqui possível. foi muito rápido. Então, vamos rodar aquele breakzinho aqui da rádio da 98.5, né? Só lembrando a todo mundo que está ouvindo aí, esse programa acontece graças ao apoio da rádio 98.5, né? Esse programa que a gente quer levar essa cultura periférica para as ondas do rádio, né? Estamos transmitindo também através do Facebook. Aquele abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. E a gente toca aqui os apoiadores culturais da rádio 98.5, que é o que mantém a estrutura viva, a estrutura acesa, né? E que faz com que a gente tenha esses encontros culturais todos os sábados aqui à 1h30 da tarde na 98.5. Então fica ligadinho, não sai daí, é coisa rápida. A gente já tá de volta aí, hein? Todo mundo ligado na melhor estação. 98,5 FM, a rádio de Brodowski. A rádio número 1.
Então, para mais um bloco do Referências aqui, você acabou de escutar aí os apoiadores culturais da rádio, mas a gente tem uma novidade aí, né, que o Rampo, ele é um artista multifacetado, né, não só de batalha de rima vive o homem, e ele trouxe aqui pra gente uma música que ele lançou aí nas plataformas, então vamos tocar aí, pessoal, fica ligado aí, o trabalho dele, Amaterasu, é isso mesmo? Isso mesmo. Então vamos tocar e a gente já troca uma ideia sobre essa música aqui, então, hein? Isso aí, voltamos então com essa pedrada aí do nosso parceiro. Que eu tenho certeza que só na 98.5 FM você vai escutar esse tipo de trabalho, família. Papo reto, parabéns, irmão. Muito obrigado, irmão. Tenho que agradecer, inclusive, o apoio do Renan Barbieri. Nossa. Exatamente, cara. Ele tá correndo de mim que eu quero produzir mais uns beats com ele, né? O cara Não, ele tá ocupadão, ele tá trampando com outra caminhada. Nosso parceiro Renan também, residente da Batalha da Arena, Exato. né? Que continha a Arena Record, que eu acho que foi onde você gravou, isso. certo? Eu tava perguntando pro Rampa aqui, né, aqui de ladinho. Eu falei, mano, você que produziu, quantas captações de áudio teve? Ah, foi o Renan que fez. A hora que ele falou, foi o Renan que fez, eu falei, já não sei responder mais nada. Cara, Renan é um mano absurdamente talentoso em tudo que ele faz, cara. É absurdo mesmo. E com muito amor, né? Um cara muito carismático. Nossa, e é um cara sangue bom, hein, mano? Tá maluco? De um tempo faz um tempinho, virou pai, inclusive. Cara, o cara é de energia genuína, cara. Nossa, é muita pureza. Mesmo. E, mano, como eu tava falando, ele é um cara muito talentoso, então ele cuidou de todo o rec, mix, master, cuidou também da parte da produção do beat. Eu mandei um type beat pra ele fez um nesse estilo e ficou muito chave, cara. Ele produziu um beat em cima de uma base sua mesmo assim, exato, mano. Nossa, exato. É demais. Eu tinha pego um beat na internet, feito umas rimas, mandei pra ele, falei, mano, vamos tentar fazer alguma coisa você quebrou, nesse tipo, estilo. 80% da burocracia que os artistas têm que entrar dentro de conquistar um beat, mano. Exatamente, exatamente. Cara, e assim, no dia que a gente gravou, ele foi muito receptivo, porque ele tinha o home studio, então fui muito bem recebido na casa dele. Cara, absurdo. Me ensinou algumas técnicas pré-gravação pra eu conseguir soltar minha voz também. A sensação pra você chegar, batendo por Renan, tô aqui e tal. Nada, ele me buscou no trabalho, você acredita? Boa, já veio trocando, já eu tava lá no caminho e tal. Mano, não tem como você não descontrair com o Renan, velho. Já entra, você olha cara no é muito sangue bom. e fala, tipo, putz, arrumei pra minha vida, hein, agora vai. Exatamente. E aí a gente gravando lá, cara, a gente fez várias captações dessa música aí, até porque tem um speed flow ali no meio, né? E outra, sem querer cortar, mas assim, não é que ouve, você tá ligado, irmão. A forma, né, mano? Você entra de vários jeitinhos ali cantando, uma hora você tá falando mais baixinho, uma hora você tá ligado? Isso, exato. Eu sempre gostei de músicas que tivessem de rap com muita técnica, né? Então eu gosto muito de métrica, multisilábica, flows diferentes, e gosto também de letras mais intimistas, que é o caso dessa letra. Então o Renan, ele abraçou a ideia e senti que ele realmente abraçou a ideia e tomou como um projeto dele também. E acho que por isso a música ficou muito show no fim das contas. Com certeza, demais. Um projeto aí dos dois maravilhoso mesmo, papo reto. O cara produziu o beat, mano. Mano, só tenho a agradecer o Renan, cara. Mano, super monstro. Um abraço, meu grande amigo Renan. Espero que esteja vendo a gente, com certeza tá, porque ele reagiu bastante quando a gente postou lá. Inclusive, cara, eu vou ter que ser sincero, o nosso placar tá desfavorável pro meu lado, hein, mano. Tá me amassando aí nas últimas vezes que a gente se enfrentou. Ganhei algumas dele, mas a maioria o bichão levou, não teve como, não. Que nem a gente falou, um cara muito carismático, ele vem com muito sentimento nas linhas dele ali. Não, encanta a plateia. E às vezes um cara que nem você, quer derramar sangue mesmo, mas ele vem, tipo, recolhendo, limpando esse sangue. Nossa, mano, é um cara de energia pura, mano, de verdade. De verdade mesmo. Satisfação imensa um dia poder ter um trabalho com ele, vai ser da hora. Com certeza. E assim, agora ele tá ocupadão, morando lá pra São Paulo, se eu não me engano. Mas eu acho que sim, cara. Eu vi o story outro dia dele, ele tava pilotando um drone, umas fitas ele tá assim. desenrolando essas gravações. Doideira. Deu até labirintite aquele story dele lá. A gente até conversou um pouco, ele tava falando que ele deu esses pulos aí mesmo, muito louco, mano. Na maior humildade, conversa igual nós, daquele jeitão, tá ligado? Quebrado. Com certeza. Mas aquele convite, você não vai fazer pra ele, aquele convite ao vivão? Agora, Renan, aí, ó, o nosso, vou falar vice-diretor, o nosso chefe aqui, acabou de falar, a diretoria deu um salve, Renan. E aquele convite maravilhoso agora a gente faz, né, mano? Eu e o Mano Rampo vai ajudar a gente aqui, ó. Com certeza. Cola aqui, mano, com a gente. Vem aqui fazer uma entrevista bacana pra gente fazer esse programa maravilhoso. Que você, cara, é o tipo de sensação que a gente traz pra cá, tá ligado, mano? Portas abertas, meu irmão. Tá em casa aqui, mano. Com certeza. Mano, Renan que vai dar uma... Vai ter que cortar o cara, porque vai dar umas 3 horas de conversa. O cara é sangue bom demais. É isso mesmo, Renanzão. Vem com nós aqui, meu irmão. Espero que você esteja vendo esse corte aí, família. Já começa todo mundo a comentar. Vem, Renan, tá ligado? Renan Barbieri. Um forte abraço, meu irmão. Tá mais que
convidado aí, tá ligado? E a gente tava ali no QG do No Corre, né, antes de vir para cá fazer o Isso. programa, e ele mostrou uma prévia lá, como que tá os outros trabalhos, né, o andamento, quando você quer lançar, como que tá aí. Cara, esse mês eu tenho uma produção marcada com o Blood Wolf, monstro lá de Batatais, das produções, dos beats. No caso, o beat eu já tinha comprado, já tinha adquirido, mas ele se manteve aí na disposição de fazer a captação, a mixagem e masterização. Então, assim, é provável aí que no máximo um mês saia alguma coisa nova, uma track nova na qual eu tô trabalhando. Tô trabalhando, na verdade, no meu EP, né? É uma track que compõe um EP, onde eu trago músicas com um tom um pouco mais agressivo, batidas um pouco mais pegado pro trap, só que com ideias sempre mais melancólicas. Eu gosto muito dessa parada, sabe, do eu lírico. Então é isso que eu trago com métricas, né? Tava comentando, eu gosto muito das músicas do Kant, gosto muito das músicas do Jafari, e é mais ou menos nessa linhagem que eu quero seguir também como compositor. Louco, mano. E parabéns aí, nós estávamos ouvindo esse trampo ali no QG ali do No Corre, né, mano? E maravilhoso, dá pra ver que tem alguém de olhos castanhos aí que deixa esse artista aqui. Deixa abaixo. Deixa abaixo essas ideias. Mas é exatamente isso aí que traz essa melancolia, né, mano? Que traz esse. A gente tira o som na bad, né, mano? Tá ligado, desse jeito. Muitos artistas, lógico. Isso. Tem muitos que ficam sorrindo à toa aí, né, mano? Que às vezes tá escondendo cada lágrima atrás de um sorriso. A gente é diferente, vem com a realidade dura aí, ó. Se tá feliz, tá feliz. Se não tá. E você falou que vai vir com esse EP, né? Mais pesado, imagina, mano, mais pesado do que isso que a gente escutou aí. Essa música já tá até um pouco... já faz um tempinho que eu lancei ela, né? Não tenho tido muito tempo para me dedicar nisso, porque questões de trabalho extracurriculares do hip hop, né? Mas estamos voltando a se estabilizar, voltando para as batalhas. Agora estou voltando a encostar na Batalha da Arena com um pouco mais de frequência do que eu ia antes. E comecei na do Livrão, e em contraponto a isso também pretendo voltar a fazer minhas tracks, né? Louco, mano. E você tá falando aí, no caso dos outros trampos aí, porque a galera às vezes pensa que não é tudo maloqueiragem, tudo cara... Não, é um intelectual no bagulho, mano. Você faz o que profissionalmente hoje aí, tá na área do que, irmão? Cara, graças a Deus eu trabalho como desenvolvedor de software, presto serviço para uma empresa de outro estado, e tô nessa área já há uns 5 anos. Começou com um curso técnico que eu fiz na época da ETEC, que inclusive é um ótimo projeto para auxiliar jovens ali de maneira gratuita a encontrar suas profissões, né? E aí depois disso, por muita insistência da minha mãe, fui lá, fiz uma faculdade, e aí a partir daí tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação por uma empresa que eu trabalhei, e seguimos nessa área, né, cara? É uma área que eu gosto muito também, paralelo ao hip hop, só que tem me trazido bons frutos também e traz muita realização pessoal também. E tá muito na atualidade demais, né, mano? De uns anos pra cá isso tem crescido bastante. Porque hoje, família, a gente basicamente precisa programar a vida inteira, né, mano? Exato. Tem que ter um programador pra nossa programação, né, mano? Basicamente sou um nerd de TI. Sem contar que todos os objetos, sei lá, até do eletrodoméstico hoje tá vindo tudo com configurações diferentes, bem tecnológicas mesmo. Com assim, certeza. Daqui a pouco tem celular em todos os aparelhos embutidos. Com certeza aí, é uma mano. boa área aí pra tiver algum jovem aí ouvindo que quiser Você se especializar. comentou Ou que não só jovem também, mas pessoas querendo migrar de carreira. A área de tecnologia é bem vasta e recebe todos. E quem tá cansadão de gastar a força braçal aí, vamos usar o cérebro, família. Que ainda tem chance. Você que for tiozão mesmo aí e tal. Faça que nem o garoto aqui. Sua mãe que fortaleceu você nessa também, ela que falou, ó, você vai estudar assim, vem cá. Mano, eu vou te falar a verdade. Eu, assim, quando eu tava na escola, eu sempre odiei a escola. E aí eu falava pra minha mãe assim, eu vou largar a escola. Não, mas você quer fazer o quê? Eu vou ser um rapper, mãe. Aí ela falava, não vai ser rapper não, você vai estudar. 50 Cent tocando na tela. Exatamente. E aí ela falava assim, ó, não, você vai... Aí minha mãe já começava com uns papos que me irritavam. Começava a falar assim, você vai ser um advogado. Eu falava, não gosto dessas ideias. Porém, eu entendo, mano, advogado não combina, não. Mas via ali Só que eu entendo o que ela queria dizer, porque minha mãe, ela é uma mulher que não teve o auxílio acadêmico, ela não teve estudos, e ela viu, e um pai, uma mãe, quando ela vê a dificuldade, com base nisso, ela quer que o filho faça diferente, quer que o filho tenha facilitações na vida. Então, mano, nossa, minha mãe pegava no pé com a escola, hein? Se chegava uma nota vermelha, o bagulho era louco. Ideia, pelo menos vamos trocar uma ideia. Ali, o bagulho era louco. Aquele tênis, que videogame que você quer lá não vai rolar, cara, não com essas notas, né? Não, muito cara. legal, bacana. Mas sou muito grato a essa educação que eu tive da parte da minha mãe, que me impulsionou a buscar cada vez mais uma especialização. Já desde o início, né? Que
a alienação, vamos falar assim, veio pelo rap, né, mano? Ela já Claro, veio... mano, amo minha mãe, sou grato E por ela tudo. escutava uns rap assim já também, de menina e tal, teve essa vivência de quebra, mano. Ela fala que ela ia nos rolês de hip hop e tal. Nossa, antigamente devia ser muito louco, né, mano? Imagina, nos Mas lá em 80, Batatais era 90, chave né? O mesmo. Thiagão tá ligado, como é que devia ser diferente essa parada. Mano, então assim, sou muito grato à educação que eu recebi. Eu falei pra ela esses dias que se eu tivesse a oportunidade de escolher 10 vezes minha mãe nas próximas Ela de vidas, novo. seria ela sempre. Nas outras 1 milhão vai ser Mas ela e sempre. aquele beijo, aquele abraço, não vai mandar pra ela, é ao vivo, vai perder essa oportunidade. Eu aí. fico tímido, mas beijo, mãe, Mas te ela, amo. ela quer te ouvir lá. Beijo, mãe, sabe que eu te amo. E tamo aí até depois do fim, mãe. Você sempre vai ser meu mundo. Como que é o nome da mamãe, mano? Juliana. Ô, Juliana, um abraço aí, mano. Muito obrigado a nós aqui, a galera aqui esses meros homens aqui que precisam melhorar nessa vida, por mandar um filho maravilhoso aí, né, mano? E ser firme ali com a educação dele pra que se tornasse esse cara maravilhoso que você é hoje, mano. Moleque novo, né? 23 anos. Já conivente com o rap, hip hop, já trabalhando em várias áreas, além desse movimento cultural nosso, né, mano? E um ótimo profissional, né, mano? É isso aí. Cara, eu vou te falar, acho que o ponto auge do que eu me lembro, assim, da educação que minha mãe me deu, e acho que é o que falta muito para alguns pais de hoje em dia, é que minha mãe, cara, ela, assim, não era tão dura, em sentido de corrigir mais severamente, quando eu tirava nota baixa. Ela ficava brava, perguntava o que estava acontecendo, mas o que, mano, tirava minha mãe do sério é se ela soubesse que eu desrespeitei algum professor. Mano, nossa, aí essa ideia era focante, velho. Certo. Ou alguém na rua, né? Um mais velho. Principalmente professor, cara. Certo. Nossa, porque minha mãe Tá certo também, né? Os professores estão aí numa luta, só quem Exato, sabe muito bem é uma classe como é muito... que é diferenciado. A gente tava conversando com o Chayo lá, o molecote teve que ser malabar, mano, no bagulho ali. Teve que dançar ali pra poder desenvolver o que ele faz hoje, é real. Porque nós era moleque, nós queria atormentar a professora. Pra virar referências, não, tem que suar e é isso aí, ocorre, né? Parabéns aos professores, né, mano? Que nem a gente tava falando mais cedo de toda essa dificuldade nossa com os nossos políticos, né, mano? Que deveria ser muito mais valorizados mesmo, Claro. mano. Devia, não só quesita dinheiro, mas a gente precisa de grana, né, mano? E esse valor financeiro precisa ser agregado logo a essa categoria, que, querendo ou não, todas as outras são muito importantes, mas essa tá no meio do caminho, acho que, da vida de todos nós. É muito importante. Não é no meio do caminho, é no início. No início, Isso é né? mais, É né? o que move toda a engrenagem, Contei correto. cada mês de vida. Exato, aí eu respeito muito essa classe. Inclusive, recentemente a gente teve um fato infeliz, onde um político, que não cabe falar o nome, subiu no palanque e chamou os professores de classe de vagabundos. Eu acho que eu ouvi falar um pouco. E isso aí, cara, é uma coisa inadmissível. É inadmissível uma sociedade permitir que tratem os profissionais da educação dessa maneira, porque, no fim das contas, são eles que são os bons professores que movem toda a engrenagem que faz circular tanto o meio industrial, o polo tecnológico, o polo cultural. São graças aos professores que a gente tem a oportunidade de aprender com alguém que se especializou unicamente para te ensinar. Não, tem o pessoal da pedagogia, assim, entendeu? Para conseguir fazer a alfabetização de crianças e tudo mais. Depois, né, os professores de matéria, quando tá mais para frente, é todo um ecossistema. O cara subir lá no palanque e falar isso. Mas se ele não tivesse nenhum professor, ele não estaria lá. Exatamente. Ele não teria consciência, não teria aprendido a ler, escrever. Um cidadão desse que provavelmente nunca trabalhou de verdade na vida falar uma coisa dessa. Eu não sei nem como é que você fala algo assim que é meio que se jogar fora, né, mano? Ali. Porque já que, igual você colocou, alguém ensinou ele tudo que ele sabe, tá ligado? E hoje ele falar de todos esses alguém aí de forma assim, né, mano? Deprimente, mano. Isso é louco, é triste, real, mas é uma das coisas que a gente tem lutado no país, né, mano? Com certeza. Contra esse tipo de cidadão aí. Com certeza. Eu acho que, assim, a gente tá falando aqui, esse seria um momento que seria até bom a gente ter o Chayo aqui para complementar isso, né? Porque é o seguinte, eu acho que a questão dos professores é que muito se tem especulado e debatido sobre uma suposta doutrina que existe nas escolas públicas. E eu acho que isso é uma inverdade, porque, pelo que eu pude observar, estudei em escola pública, é uma dificuldade para o professor ensinar o básico. Como é que um professor vai doutrinar? Não existe real, isso. É real, uma isso aí dificuldade de mesmo. alfabetizar o cara. É o que já vem de pessoas assim, eu acho, né? Vamos supor, alguns pais vê um camarada desse aí falar mal dos professores e acho que ali já começa a definhar a mente do ser humano, tá ligado? Ele já começa a imaginar, nossa, meu filho tá sendo alienado por aquele professor de dread, que tem tá ligado? Então é muita loucura mesmo isso aí, eu acho, mano. É uma parada que você parar, analisar assim, respirar, eu acho que você reflete bem sobre. Exato. Tá E eu ligado? teorizo que toda pessoa, mano, que
se encontrou ali um âmbito escolar, teve um professor que se destacou e que agregou algo Que para ela. gostou, Com meu certeza. professor favorito. Exato. Né, mano? Gostava da aula Exatamente. desse cara. Às vezes É nem isso. gostava da matéria, mas queria me dar bem na matéria porque eu gostava do professor. Exatamente, que o cara era da hora, fazia numa estética diferente, Exatamente, num formato diferente. exatamente, Ali, mano. E isso não quer dizer que a gente odiava os outros professores, né? Não, jamais. É que a gente entendia, a gente A sempre metodologia daquele lá. Tem professores a gente- que conquistam demais a gente, né? a gente sempre tem mesmo esse professor legal, queridão aí, que às vezes olha pra você até como um olhar diferente, não só como de professor para aluno. e tal, né, mano? Exato. Um Exatamente. amigo ali querendo Muito- ajudar muito mesmo. bem posicionado. Então é isso aí, vamos se aproximando aqui de 1 hora de programa. Agora é 2h26 da tarde, né? Vamos fechar então esse bloco aí, né? Falamos um pouco da infância do nosso artista, né? Um pouco da profissão, da cultura hip hop como um todo. Vamos escutar aqueles apoiadores culturais aqui da nossa querida Rádio 98.5, a única rádio aí que está levando de fato uma cultura diferente dos iguais, né? Saindo daquele padrão, levando muito informação, conhecimento em horário nobre da FM. Isso aí é coisa rara de se encontrar, você só Totalmente. acha aqui. Então, se você também se interessar em ser apoiador cultural, quiser que isso aqui continue, que a gente continue levando todas essas informações, essas culturas, entre em contato, seja aqui pelo Facebook da rádio, ou vem aqui, né, na cidade, todo mundo sabe onde fica, Rádio 98.5 FM no Google Maps, tem a localização, vamos conversar e vamos apoiar a cultura da nossa região como um todo. Então, daqui a pouquinho a gente está de volta, hein? Voltamos, hein? Tamo aqui, mais uma 98,5 vez. FM, a rádio de Brodowski. É sucesso! Todos os ritmos num só lugar. Rádio 98,5 FM. O ouvinte em primeiro lugar. É isso aí. E agora, eu acho que é uma oportunidade que a gente pode aproveitar, não poderia deixar passar. Até agora, entre o break, estava conversando com o nosso parceiro, né? Semana passada o Chayo veio aqui, um professor, e acabou tocando nesse assunto, que é um assunto que está muito em alta, né? Que é sobre IA como um todo, né? A gente conversou bastante sobre os benefícios e os malefícios, né? Falamos sobre os benefícios que a IA pode trazer para a sociedade como um todo e os malefícios que dentro de sala de aula o professor está explicando. Mas eu tomei uma puxada de orelha, nosso querido Dayan, nosso técnico ali do tecnológico, né, que ouviu o papo, ele falou, muito se fala sobre benefício e malefício de IA, mas não se fala sobre notícia. Não se fala o que está acontecendo com a IA, só fala, isso é bom, isso é ruim, mas muita gente aí, né, não sabe o que está acontecendo e a gente tem um programador. E eu acho que das últimas notícias que veio acontecendo aí, né, que a gente pôde acompanhar, quem é do nicho, está muito em alta e eu acho que a gente pode ajudar e somar esse papo como um todo. Mas e aí, lá no seu trabalho, né, no seu workflow, a empresa já aderiu aí ao Vibe Coding ou tem programação assistida por IA? Como que tá? Cara, pergunta interessante, inclusive. Só pegando um gancho ainda sobre os benefícios e os malefícios, né, que eu acho interessante pontuar. Eu, particularmente, nem tenho uma opinião 100% formada, porque eu olho os dois âmbitos, né? Do ponto de vista benéfico, é impossível dizer o contrário. A IA, ela aumenta a produtividade, a IA, ela facilita o trabalho da maioria das pessoas, é um portal de obtenção de informações rápidas para as pessoas. E quanto aos pontos maléficos disso, é um consumo muito grande de energia, de água também para o nosso planeta. Além de questões de limitar e possivelmente extinguir algumas profissões. Que você vê, por exemplo, hoje em dia a maioria dos designs que você vê no Instagram são feitos por IA. Então, como é que fica as pessoas que estudaram anos e anos para se dedicar nessa questão? E uma questão? arte 100% feita por IA, ela fica estranha, né? Você vê que aquele negócio não é natural, eu no vale acho da que estranheza ali. Assim, eu acho que não é que fique estranho, mas é aquele negócio que você olha e você sabe que foi feito por IA, né? É bem característico. Sobre o meu trabalho, cara, eu utilizo bastante IA. A maioria das pessoas assim conhece mais o ChatGPT, né? Ou no máximo o Gemini, mas existem outras inteligências artificiais. Eu uso muito o Cursor no meu trabalho, que ele ajuda muito na geração de códigos automáticos, né? E aí você fica mais responsável por fazer o code review, que é você analisar, porque precisa do fit humano ali mesmo para bater o olho e dizer se aquilo está funcional para a empresa. Porém,
não posso ser hipócrita. A IA aumentou muito a produtividade no meu trabalho. Demandas que eu entregaria em 2, 3 semanas, você consegue entregar em 3 dias, com muita facilidade, sabe? Porque tem ali um robô que analisa todo o contexto e te entrega respostas mais rápidas, dependendo de como que você estuda ela, o gerenciamento de agentes e habilidades. Então, você consegue criar esses mecanismos para facilitar o seu trabalho. Só que eu concordo com o debate do se deve ser proibido, se futuramente a IA vai ser proibida, enfim. Eu acho que é um debate interessante e, como eu te disse, não tenho uma opinião sobre isso. O que vocês acham? O mais privado, eu nem uso muito, mano. Eu tenho uma parceira minha, Gemini, eu queria mandar um abraço pro Gemini. A Gemini me ajuda muito mesmo, assim, só no que eu preciso, mas porque eu sou bem autêntico também, eu gosto muito de estar vivão ali fazendo, e nem só porque, putz, o cara lançou um IA, eu tenho que me acertar aqui, meu Deus, agora será que eu vou conseguir, né? Não, mano, eu tenho uma dúvida, tá ligado? Quero absorver alguma coisa, eu vou lá, pesquiso, ela me ajuda muito, tem muito benefício. Os malefícios que eu, sem ter visão sobre a área, vejo, mas a parte de nós, ser humano, precisa aprender, né, mano? Aprender, assim, a gente tem que aprender a lidar com fogo, a gente tem que aprender a viver, a gente tem que aprender a se olhar, a gente está sempre aprendendo, tanto que a gente tanto erra, né? E eu acho que se torna difícil nessa parte, quando a gente começa a pegar esse tipo de tecnologia que vem avançando e usar para coisas que só permite a gente ter um benefício, tá ligado? E aí acaba com o restante. Então, vamos supor, às vezes eu lanço ali umas IA muito louca ali, tiro o trampo de várias pessoas, e só na maldade de ganhar o dinheiro. Ô, mano, pode, claro. Ô, vem cá, fica até mais fácil, né? Thiagão, nosso parceiro do Nocorre, tá aqui com a gente aqui hoje, prestigiando a gente aqui na entrevista. Ele vai dar uma opinião sobre ele, que eu acho que é até mais interessante os caras que nem 6-3 falar, porque eu, mano... Ô, louco, como assim? Licença aí, família, rapidamente, mas é que é um assunto que realmente eu vou botar uma questão só, e eu gostaria, se vocês acharem viável, discutir também, que é sobre isso. O que eu vejo, cara? Para mim, dentro de toda a relação, sendo humana, ou não, no caso que agora essas aí estão surgindo, né? Eu acho que a gente sempre está diante de um espelho ali, a gente acaba se vendo nessas relações, né? Por exemplo, cada pessoa te desperta algo, faz você agir de uma forma e tudo mais. Então, eu vejo que a IA também vem como esse espelho, né? Muitas vezes você vê, a gente fica bravo com a IA, e ela está totalmente livre desse sentimento, né? Então, diz mais sobre a gente do que o que ela está causando na gente, né? Sobre a sua impaciência de chegar no resultado. Você fica bravo com a IA? Acho que às vezes sim, mas é uma frustração humana, não com a IA diretamente. Eu ficaria bravo pela frustração de não ter atingido o objetivo que eu gostaria, da velocidade que eu gostaria. Então, acho que essa frustração é humana. Claro. E ela se reflete diante de uma IA também, né? Sendo que a IA está ali só como uma ferramenta para você utilizar para chegar no resultado que você está buscando, né? Sim. E outra questão que eu acho interessante é quando a gente fala, o DK estava falando, né, sobre, eu discuti isso com meu irmão esses dias, por isso que eu achei interessante. Quando a gente fala sobre acabar com profissões, né? Eu acho que isso também ressalta uma visão de que, como o nosso sistema é podre e errado. Por quê? Eu não tenho, hoje, por exemplo, eu não tenho financeiramente condição de pagar alguém para criar uma imagem para mim, para eu fazer uma publicidade do meu negócio. Sim. E eu não tenho, talvez, tempo, ou não tenho eu não queria usar a palavra capacidade, mas eu vou usar erroneamente, para não ficar pensando qual palavra se encaixaria melhor. Capacidade, talvez, de pegar e aprender a fazer isso com uma qualidade profissional. Então, eu tenho a IA que me ajuda. Eu não vejo por que não usar isso, entendeu? Sim. E quando isso tira... Porque, por exemplo, se eu sou pintor, certo? Eu pinto quadro. E você vai lá e cria uma arte na IA. Eu vou continuar pintando meus quadros porque, cara, eu amo pegar o pincel e fazer cada curva, cada contorno, cada traço. É uma paixão. Sim. Isso a IA não tem. Isso é humano, certo? A questão financeira não é humana. A mente criou, se tornou relação humana, mas não é humana. Não é natural, não tem na natureza. É uma questão extranatural. E eu acho que a IA vem e revela um pouco disso também pra gente. O quanto esse sistema nosso tá errado. O quanto esse sistema financeiro nosso é podre. Até porque a maioria desses... Vamos falar a verdade, a arte hoje em dia ela é um mercado. Não posso nem dizer hoje em dia. A arte, na maior parte da história... Exato. Então, eu acredito que, infelizmente, as pessoas não se importam com os sentimentos presentes numa arte, mas sim se importam em quão rentável vai ser, né? Porque o nosso sistema exige isso um pouco da gente. Até no dia que eu tive presente aqui, eu falei um pouco sobre isso, que é, né, você tá entre uma corda bamba, né? Ou faço o que eu amo, ou faço o que é preciso, e o momento até na arte te coloca isso. Porque você fala, pô, cara,
Eu amo fazer isso, mas isso ninguém me contrata, isso ninguém compra, isso não vende e meu aluguel tá atrasado. Exatamente. Entendeu? A inteligência artificial olhar, né? Pô, mas era isso. Pô, agradece, é louco, colaborou demais, irmão. E fica aí a dica, viu? Vocês que vai responder isso daí, família. O mano brabo aqui da tecnologia e o Antônio, que também tem... Vocês têm que ver como é que tá nosso showroom aqui, pra você ver como é que o mano desenrola. Mas, enfim, eu acho que é bem isso mesmo, mano. A gente com a gente, porque acho que se você perguntar pra inteligência artificial, até ela vai pontuar o sistema como o problema da situação, né, mano? Ela vai pontuar, é a corrupção do país aí, gente. Citando duas pessoas ao mesmo tempo, né? Mano Chá e o Imatuto. O único sistema bom é o sistema de som. Toma, muito louco. Essa frase me pegou, legal. O único sistema bom é o sistema de som. Caramba. De resto, família, vamos aí propagar mais amor, esperança, mais qualidade de vida para as nossas crianças, mais carinho, carisma, afeto pelos nossos idosos, tá ligado? Sim. Para as pessoas mais velhas, mais competência em admirar o trabalho do próximo. Essas paradas aí que vai fazer a gente ser Mas eu sou adepto das tecnologias. Eu acho que, no geral, apesar dos malefícios, sempre houveram tecnologias que vieram e, infelizmente, dissiparam outras coisas. E a gente pode citar diversos casos, como as revoluções industriais que vieram e, infelizmente, muitos trabalhadores perderam seus trabalhos. Só que até que ponto a gente evolui sem a tecnologia? Mas você acha que tem a ligação com o ponto que o Thiago falou, por exemplo? Claro, com certeza. De nós é porque ele é um poeta, né? Ele analisa, ele analisa a tecnologia como um verdadeiro poeta. A galera em casa precisou dar uma IA pra pô, o que o Thiago tá falando aqui? Né? Exatamente. Eu vou pegar o áudio dele, jogar lá na IA e falar, traduz pra mim, por favor. Mas seguindo nessa trajetória, né, até complementando e aonde eu queria chegar, disso de trazer notícias, né? No último Referências, a gente comentou um pouco sobre o lançamento da Fable 5, né? Ele foi bem no sábado. Que seria, né? Explicar pro pessoal de casa aí. Isso, a Cloud, né, que é uma das maiores empresas de IA que a gente tem ultimamente, ela tem uma linguagem de IA que ela chama de Mythos, né? Mythos 5, e falou que não poderia soltar essa ferramenta para a população como um todo, porque seria perigoso a questão de cibersegurança dela, né? Que as empresas não estariam preparadas, porque todo mundo ficaria suscetível a quem usar essa ferramenta a desenvolver ataques. E ela deu uma capada e lançou a Fable 5 com algumas travas, alguns fallbacks ali, para impedir essa questão de cibersegurança. Mas o nosso programa foi ali sábado, né? Durante o almoço, eu de dia não fiquei muito atento, e a hora que eu cheguei em casa, o Fable 5 foi proibido. Foi proibido pelo... Então, mas assim que tinha acabado de sair esse negócio de não, olha, vai segurar mitos aqui, mas tem a Fable 5 aqui, tá suave. Aí, até indo atrás de informações, né, os programadores da Amazon conseguiram destravar a Fable 5. Então, usando os prompts certos ali, conversando, ela conseguiu trabalhar em cibersegurança. E aí eles avisou a Casa Branca, né? E aí o governo lá restringiu essa IA para todo mundo que não é norte-americano, né? Norte-americano não, e dos Estados Unidos, né? Norte-americano tem Canadá, tem México, tem uma outra galera aí. Mas isso aí trouxe pra gente à tona que a IA tá numa guerra. Tá numa guerra fria, numa guerra virtual de quem tem as melhores IAs. Eu acho que é isso que ninguém está conversando, e eu queria até trazer o Rampo para essa conversa, né, e falar se você tem experiências com IA chinês, o que você achou dessa manobra dos Estados Unidos, se é para tudo isso mesmo, se você já chegou a testar algum IA da Cloud. Tem a DeepSeek, né, que a gente costuma utilizar, só que as IAs ocidentais, elas costumam auxiliar melhor por conta da maior interação que tem com nós mesmos por sermos do Ocidente, né? Então, no geral, assim, eu acredito ainda que as IAs norte-americanas estejam com mais ambivalência, estejam dominando mais o mercado. E, cara, eu acho que vai perdurar isso aí. Mas eu também acho que é muito interessante para a competitividade do mercado você ter mais produtos. E, como eu disse, não sou contra o avanço das inteligências artificiais, não sou contra o avanço das tecnologias, mas acho importante a regulamentação em cima delas para validar o que é feito e como é utilizado. É porque, que nem você falou também, né? Você veio antes das IA, tipo, você começou a trabalhar a área que você trabalha hoje antes delas, né? Então meio que fica nesse espaço vazio da resposta, né? Antes da popularização. Basicamente você não depende, assim, dela, né?
você conseguiria entregar o seu trabalho sem ela, tranquilo, lógico. Com um pouco mais de tempo, menos tal. produtividade. Exato. Ela mano. facilita muito, cara. Exato. Mas deve assustar bastante a galera que tá muito envolvida no mercado da IA, mano. Essas paradas Com aí. certeza. Com certeza. Mas, assim, ao mesmo tempo, acho que o uso de IA ela abre brechas para que delitos sejam cometidos também. Você pode gerar uma foto muito realista de qualquer pessoa em qualquer situação. E isso, nas mãos erradas, pode ser um perigo. Será que isso daí brecaria uma... Tipo assim, até a venda de coisas como celulares, tecnologias, será que eles vão começar a fechar mais isso, né, mano? Porque às vezes você tem um computador top, eu vou lá e compro um computador de 60 mil reais, ainda assim eu não consigo ter acesso a esse tipo de IA aí. Tem graças à comunidade open source, né? Ainda bem que existe, porque hoje o pessoal consegue desenvolver chamado LLM, que são as IAs que rodam localmente no seu computador. Então, se você tiver um computador zica mesmo, assim... É o que eu tô falando, né? Será que eu já soltei pro sistema travar tudo aqui? Você importa essa IA e ela roda dentro do seu computador localmente ali, sem depender de um servidor externo, sem você ter que pagar para usar essa IA. Se bem que é isso também, eu usei um valor bem específico de um computador legal, que seria um computador de 60 mil reais, mas nós pobres também não tem condição de ter. Obviamente. O sistema já privou a gente nessa também, verdade. Mas lá na empresa, então, vocês têm experiência com as IAs chinesas? Chega a auxiliar não nessa empresa coisa? específica, foi mais por conta própria. Entendi. As empresas ocidentais costumam aderir aos sistemas ocidentais. E você chegou a ver a notícia do Nubank dessas últimas semanas, que teve uma notificação que mandou para mais de 20 mil usuários, falando que o banco tinha quebrado, que ia fechar. Foi o quê? Ataque, isso aí? Não, foi um próprio programador que puxou a função errada e notificou para 20 mil. Mano. Esse cara ouviu um bolão, tenho certeza. Não, e é lógico, esse cara deve ganhar uma grana para fazer esse tipo de trabalho. É obrigado, né? O Banco Central certeza. obriga qualquer aplicativo a ter lá as instruções para o FGC, né? Que é o plano deu ruim, né? Então o banco é obrigado. E aí até o que repercute entre as comunidades de dev é porque a Nubank aderiu ao Vibe Coding, né? Que uma coisa é você fazer a programação assistida por IA, né? A IA te dá o comando e você analisa, vê o que está certo, vê o que está errado. Exato. A Nubank assumiu publicamente há uns tempo atrás que estava aderindo ao Vibe Coding, que é realmente você mandar para a IA programa e é isso aí. Mas daqui a um tempo a maior parte vai ser assim mesmo. Mas o erro, né, segundo o pessoal que entende, seria por um código extremamente quebrado. Claro, com certeza. Porque uma coisa é uma estrutura do tamanho de um banco, fazendo Vibe Code. Outra coisa é você criar um site HTML ali padrão, você ainda consegue ter um controle. E nisso das IAs, o cara foi fazer um request no servidor, o código estava meio bagunçado, saiu notificando que o banco tinha fechado. Exato. Eventualmente, a infraestrutura digital moderna que a gente conhece, se continuar por esse caminho, vai estar devidamente ameaçada. Mas aí eles voltam atrás antes. Os peritos de cibersegurança alertam sobre os riscos de uma empresa não conhecer o próprio core, o próprio código, fonte do projeto delas. Então, as empresas que sobreviverem a isso vão ter que mudar, né? Então é isso, eu acho que as empresas vão ter que apanhar para aprender que precisa de ser humano ali. Mas ainda tem muito sistema feito à moda antiga, sistema que a gente chama de sistema legado, que são sistemas antigos, com códigos gigantescos e com certeza sempre vão precisar de programadores. Isso aí você não precisa ter dúvida. O que seriam esses códigos, mano? São sistemas legados, são sistemas que já existem há muito tempo, que foram feitos em uma outra época, onde as práticas de programação eram outras, e que daria muito trabalho você simplesmente delegar isso para uma IA. Precisa de uma visão humana especialista para analisar, entender as regras de negócio, entender como que funciona aquele sistema para conseguir implementar novas coisas e correções, corrigir problemas, sabe? Certo. Eu já cheguei a trabalhar numa grande loja de varejo aí, né? Que todo o sistema deles de estoque, de vendas, funcionava no Windows XP. Né? E os caras não tinham pressa nenhuma de mudar, porque o sistema funcionava e não dava bug, tava lá há 20 anos. Falam, né? O XP era zica, né? Era top mesmo, o pessoal fala que era mesmo. Mas então, né, trazendo nessa vibe que eu falei de guerra de IA, né? IA também se tornou uma questão de autonomia, né? Então, o Trump bloqueou aí o que até então seria a inteligência artificial mais avançada, né? O modelo de linguagem mais avançado para o mundo. Então, só quem é dos Estados Unidos consegue. A China, ela disponibiliza vários modelos aí muito mais acessíveis do que o ocidental, vale ressaltar aí, né? Coisa de 100 vezes mais barato. Sim. O acesso
mas é da China, né? Todas as empresas da China é sócia do governo, tem toda uma questão de dados, uma zona meio cinzenta aí. Certo. Fora a guerra política que existe. Tem que saber perguntar, né? E o Brasil até então não tinha nenhum modelo de linguagem próprio para falar que é seu. E deu um escândalo também, que eu acho que seria bacana da gente comentar, da IA do Rio. Você chegou a ver? Não cheguei a ver. A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou uma IA, Rio, e um código lá, né, da LLM, eu não lembro certinho. E aí foi publicado isso, caiu novamente numa bolha de dev, e aí os caras começaram a fazer benchmark com essa IA e tava batendo junto ali com as IAs ocidentais, ChatGPT, Caramba, Gemini. sim. E só que isso aí saiu da bolha e chegou no pessoal lá da China. E aí o pessoal da China começou a mandar alguns prompts para essa IA do Rio. E aí ela meio que entregou que ela era 65% a Queen, que é a IA do Alibaba, e os outros 35% de uma outra IA chinesa, que até então o Brasil fez, não deu crédito e publicou algo como se fosse dele. Certo. Isso aí a comunidade open source ficou revoltadíssima, né? Porque o open source você pode usar de tudo, fazer o que você quiser, desde que você dê o crédito, né? Exato. Então, muito feio pro Brasil. Até porque né? o open source vai de fins, muitas vezes, que não são lucrativos. Imagino que essa IA o pessoal estava utilizando justamente para monetizar e com um trabalho sujo, trabalho que não era autoral. Você vê, e aí, político sendo político, né? O prefeito do Rio, a hora que ficou sabendo desse burburinho, foi falar sobre a autonomia do Brasil, de como era importante, e agora foram pegos aí no flagra, chupiando uma IA chinesa, e o Brasil ainda continua... E vamos falar o que agora, né? Continua sem o IA. E aí, é muito difícil, a nível nacional, a gente conseguir programar alguma coisa dessa. Precisa de muito recurso. Tá longe para o Brasil ter a sua linguagem de programação tupiniquim. Cara, eu, apesar de trabalhar com tecnologia, não sou nenhum especialista em inteligência artificial, né? Mas acredito que demande mais recursos de hardware do que a gente tem disponível em qualquer laboratório. Obviamente, se estiver falando de uma estrutura governamental forte e robusta, o pessoal consegue fornecer as configurações necessárias e também a qualificação profissional para que os programadores trabalhem e façam isso. Mas eu não vejo como uma necessidade agora para nós que trabalhamos com tecnologia. Seria legal, mas desnecessário, talvez. Eu penso mais na autonomia, né, de você estar pagando um IA em real, né, e não essas APIs de dólares e de ficar refém, né? Imagina, você tá com o seu... vai do que eles querem, mano. E aí, de repente, ele proíbe essa linguagem de programação, o Brasil fica aí para trás, né? Eu acho que seria mais por isso essa importância de trazer. Eu entendo. No ponto de vista de soberania nacional, é correto. Mas o quanto o nosso país detém de recursos naturais para impor isso, conseguir trabalhar de forma autônoma e que isso saia de um custo-benefício para o usuário final. Afinal, o cursor, por exemplo, que é uma IA que eu uso, eu pago a assinatura e é R$120 por mês só, sendo em dólar. Em dólar convertido, eu pago R$120. Será que se houvesse uma IA brasileira seria menos esse isso? Valor, né? Não, muito bom essa conversa aqui pra gente. Porque dentro da politicagem que a gente tem aí, né? É foda, difícil discutir esse valor aí. Mas você acha que dentro das nossas faculdades, né? Até que você falou que fez pós-graduação, tem profissionais capacitados para isso aí com certeza. O Brasil ele tem profissionais muito qualificados em todas as áreas, inclusive na tecnologia, e acho que não é por falta de profissionais, mas talvez falta de investimento e recursos mesmo. Então, dessa visibilidade mesmo, né, mano? Porque às vezes o cara tá até fabricando essa parada já agora. Tá estudando lá em cima da caminhada e já tá... Exato, com certeza. Nessa ideia, né? Tem muito esse potencial. Então, pode-se dizer aí que o Brasil é um exportador de programador? Tem bastante brasileiro trabalhando fora aí, tem bastante profissional bom? Eu acho que Cara, o Brasil é um exportador de todas as profissões, né? Outro dia eu tava conversando com uma colega minha e ela é babá nos Estados Unidos. Não é incomum você ver pessoas empreendendo lá fora, porque muitas vezes o nosso sistema nos prende numa corrida dos ratos. Então, às vezes é mais fácil mudar de árvore do que mudar o galho, entende? Então, eu entendo o que você quer dizer, só que a grande verdade é que
profissionais de qualquer que sejam as áreas, eles buscam melhores condições financeiras e melhores oportunidades profissionais para se especializar. Se o Brasil não pode proporcionar isso, é natural que o cara especialista em uma determinada área vá para fora. E não só para as áreas dos Estados Unidos, como muitos pensam, mas as áreas da Europa também são muito ricas para programadores. Tem bastante empresa por lá, né? O fomento é grande, sai desse nicho dos Estados Unidos. Mas a bolha de programadores brasileiros que trabalham aqui no Brasil é muito grande também. Dá para imaginar aí, né? E o mercado tem crescido, né? Tem, com certeza. Eu acho que o mercado de programação ele é complexo para quem está entrando, mas para quem já está estabilizado, ele é muito suscetível a boas oportunidades. Porque eu acho que a maioria das profissões de nível superior há uma dificuldade de você conseguir seu primeiro emprego, sabe? Se você não tiver uma indicação nem nada. Eu consegui o meu por um estágio da faculdade. E nesse caso foi muito bom para mim o meu curso superior. Mas, no geral, é complexo você conseguir entrar. Na época da pandemia era mais fácil, porque com a necessidade, né, do suporte digital, as empresas contratavam, às vezes, programadores que nem tinham conhecimento. Pagavam para você aprender. Mas acabou. Isso aí acabou. Agora, para você entrar numa área de tecnologia, são diversos requisitos. Então, os testes aí, algumas paradinhas. Não só testes, mas você tem as entrevistas técnicas, onde uma pessoa especialista que trabalha há 30 anos com isso fica te perguntando um monte de coisas difíceis. Coisas específicas ali. E aí você tem que dar um jeito de responder. E não só isso, se você chegar nessa parte da entrevista, já é muito bom, porque a chance de você mandar seu currículo e nem ser visto é muito grande também nas primeiras tentativas. Isso é real. Isso aí, por isso sempre bom fazer curso, se especializar, né? E acima de tudo, network, conhecer pessoas. O famoso QI, né? Ter o quem indica ali, qualquer área do Brasil. Algumas pessoas veem com maus olhos isso, mas eu acho que infelizmente é o jogo, né? Você tem que aprender a se relacionar com as pessoas para mostrar que você é digno da confiança e eventualmente conseguir uma oportunidade. E isso é para tudo, seja profissionalmente, ou às vezes você quer se envolver com novos grupos de amigos, às vezes você quer, sei lá, se envolver em grupos sociais diferentes dos seus, e é muito importante você saber estar nesses ambientes. Eu não vejo com maus olhos isso. Se o cara quer ascender profissionalmente, ele precisa saber se relacionar com pessoas, independente de qual seja a área. Exatamente. As pessoas vão falar de qualquer forma, né, mano? Uma coisa ou outra também. Bom, é isso aí, então. Agradecer a todo mundo que esteve presente. Já aí 2h58, então já vamos caminhando aqui para nosso encerramento, né? Agradecer todo mundo que acompanhou, quem tá ligadinho aí pelo Rádio FM, nas ondas da 98.5, quem acompanhou a gente também pelo Facebook, né? Estamos sempre por lá. Lembrando aí que quem não conseguiu assistir inteiro, chegou atrasado, essa semana o episódio completo já vai para o YouTube, né? Disponível aí em todas as redes sociais, e passar para meus amigos aqui se despedir, né? Exato, um abraço aí, meus grandes ouvintes dessa rádio maravilhosa que abriu as portas para mim, para o Antônio, que abriu a porta para essa rapaziada maravilhosa. Queria agradecer o Thiagão aí, tá presente com a gente, aí o Mano Rampo ter colado aí novamente para a gente fazer esse programa maravilhoso que é o Referências aqui nessa rádio maravilhosa de Brodowski. E um abraço, um grande abraço mesmo, família. Um bom final de semana para todos aí, um ótimo finalzinho de sábado. É isso aí. Eu queria muito agradecer a oportunidade. Acho que nesse último bloco a gente acabou até se desvinculando um pouco das pautas iniciais, mas tudo faz parte e, de toda forma, o hip-hop busca informação, então, seja ela a qual for, informação sempre é sinônimo de poder. Então, a gente tem que buscar isso para se armar contra o sistema autoritário que a gente vive. O pessoal acabou aí pelas dúvidas que a gente tem que o Antônio trouxe para a gente aqui, conhecendo até sobre inteligência artificial hoje atrás do hip hop, né, mano? Isso é maneiro. Então, assim, um grande abraço aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. Queria agradecer a oportunidade aí de estar com a Batalha da Arena, sendo um representante da Batalha da Arena, não falo por outras pessoas, eu falo somente por mim, mas acredito que eu aqui hoje esteja numa posição de representante da Batalha da Arena e me sinto honrado com isso. De toda forma, também gostaria de agradecer as outras batalhas de rima underground da região, porque, no fim das contas, somos todos unidos, porque somos só nós por nós. Somos uma coisa só. Exato, exatamente. Unidos pelo mesmo objetivo. E a 016 é maravilhosa, possui grandes talentos do freestyle, e a gente ainda vai ver muito nome dar trabalho nessa cena de batalha. Muita fé, com certeza.
Isso aí, deixa o Orkut pro pessoal, se tiver as músicas aí, onde que eles podem achar, instrui o pessoal. É isso aí. Eu, na verdade, assim, eu só tenho meu Instagram e eu posto bem pouco, mas eu vou melhorar com isso. É Offrampo, tudo junto, OFFRAMPO. Então, se alguém quiser seguir lá, de vez em quando eu posto algumas rimas de algumas batalhas da 016 que eu vou. E vou melhorar com isso, vou postar mais coisas. Ele desenrolou bastante aqui com a gente hoje, mas ele mantém esse negócio de eu sou tímido, né, meu irmão? Agora ele vai ter bastante corte pra postar, vai ter conteúdo. Sou um cara um pouco mais fechado, mas vou melhorar. É isso aí, então vamos tocar mais uma vez a música Amaterasu. É isso, Fica aí ligadinho se você perdeu da primeira vez. E se escutou da primeira vez, escuta de novo, que isso aí é pra gravar na cabeça, que a música é boa demais, hein? Rádio 98,5